Um novo capítulo em sua vida. Existem momentos da nossa vida em que percebemos a necessidade urgente de uma mudança. E quando estamos verdadeiramente dispostos, conseguimos ter uma virada na nossa vida, onde tudo começa a acontecer de uma forma diferente. E experimentamos diferentes resultados em todas as áreas. Se você tem buscado por uma mudança de vida, eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu quero viver um novo capítulo. Todos nós chegamos em um momento da vida em que pensamos: eu preciso de uma mudança. Esse pensamento vem geralmente depois de vivermos em uma situação que foi nos cansando ao longo do tempo, até que um dia percebemos que não precisamos mais viver dessa forma. Seja por estarmos em um relacionamento extremamente tóxico, que somente nos faz mal, ou até em situações simples, como por exemplo, quando nos cansamos da bagunça acumulada em nosso lar e decidimos fazer uma faxina, que não organiza somente aquilo que estamos vendo, mas parece que também organiza o que está dentro da nossa mente. Se a nossa vida fosse um livro, momentos como esse, onde buscamos por uma mudança, seriam como o fim de um capítulo e o início de outro. Como é bom sentirmos que algo ruim terminou, se passou, virou coisa do passado, algo que ficou para trás e que agora nós podemos virar a página e estarmos vivendo um novo capítulo. Mas por que temos dificuldade em virar a página em relação a algumas coisas da nossa vida? A resposta muitas vezes é o medo da mudança. Às vezes, até mesmo uma situação ruim se torna algo confortável na nossa mente, simplesmente porque nos habituamos a ela. Existem pessoas que preferem continuar numa situação ruim e permanecerem num lugar conhecido do que buscarem por uma mudança e saírem da sua zona de conforto. Entenda isso. Alguns desconfortos iniciais são necessários e eles nos poupam de algumas angústias constantes, pois mais vale um esforço por uma mudança do que permanecer imóvel em algo ruim, pelo simples medo de mudar, ou por pura preguiça de sair da nossa zona de conforto. Não tenha medo de começar um novo capítulo e não se sinta incapaz de virar a página. Você sabe melhor do que ninguém que algumas coisas já deveriam ter sido encerradas em sua vida há muito tempo, mas continua levando isso para não ter que encarar uma mudança. Encare de frente a mudança que está proposta a você e experimente um novo capítulo em sua vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. O tempo certo das coisas. Tudo tem um tempo determinado. E as coisas acontecem no devido tempo em que deveriam acontecer. Só que ter paciência e esperar o tempo certo, às vezes, é muito difícil para nós. Mas hoje eu quero te dar dicas sobre como praticar e desenvolver a sua paciência diante das situações. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão, que são mensagens para o seu crescimento pessoal, sua saúde mental e o seu bem-estar. As nossas mensagens são postadas diariamente, por isso se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Nós, de uma forma geral, desaprendemos a esperar, pois hoje em dia temos acesso a muitas coisas
em questão de segundos. Se quisermos uma informação sobre qualquer assunto, com apenas alguns cliques, nós conseguimos adquirir milhares de dados sobre aquela determinada coisa, sobre qualquer coisa. E isso nos deixa tão mal acostumados que achamos que a vida real também tem que acontecer nesse mesmo ritmo frenético. Mas a verdade é que coisas reais levam tempo. Coisas verdadeiras vão exigir de nós paciência. E aquilo que é duradouro precisa ser construído dia após dia, com muita persistência. Precisamos nos desligar do celular, da vida online, pelo menos por algum pequeno momento do nosso dia, e tirarmos um tempo para fazermos algo fora desse ambiente virtual. Por exemplo, ler um livro, fazer uma caminhada, tomar um sol pela manhã, enfim, algo que exija a sua atenção e que exija que você esteja 100% presente, sem estar conectado. Ter momentos assim em seu dia vão te ajudar a desacelerar a sua mente, vão fazer com que a sua capacidade de ter paciência aumente. E isso vai te ajudar a esperar o tempo certo das coisas, porque algumas situações vão exigir que nós esperemos pacientemente por elas. Não tem como iniciarmos uma maratona partindo da linha de chegada. Portanto, não há como você querer que algo grande já comece sendo de uma forma intensa. Pois tudo que nós hoje vemos funcionando e crescendo, seja uma carreira, uma vida universitária ou até mesmo um relacionamento duradouro com alguém, tudo isso teve um início. E cada uma dessas grandes jornadas se iniciou com um pequeno passo. Aprenda a dar um passo de cada vez, a viver um dia de cada vez. Colocando isso em prática, você vai aumentar a sua paciência. Tire um tempo para respirar, para se desconectar e sentir o tempo passar da forma como ele realmente passa e não da maneira como a internet faz parecer para nós. Uma mudança completa de vida. Existem momentos da nossa vida onde pensamos: basta, eu preciso de uma mudança, pois do jeito que as coisas estão, não dá mais para continuar. E esses momentos são fundamentais na nossa trajetória. Afinal, são nesses momentos que algumas coisas mudam para sempre. Para experimentar uma mudança de vida, precisamos entender que vamos ter que agir mais e pensar menos. O que acontece com a mente ansiosa é uma sobrecarga de informações, de entretenimento e de conhecimento. Até mesmo conhecimento sobre como mudar de vida, como essa reflexão que você está ouvindo agora. Nós vamos nos enchendo de conteúdo e mais conteúdo e vamos seguindo de reflexão em reflexão, sem colocar as coisas em prática. Ou seja, não saímos do lugar. Portanto, o meu primeiro conselho para você que quer uma nova vida é: pense menos e comece a agir mais. Assim que você acordar, já vá lavando o rosto, escovando os dentes. Se precisar, tome até uma ducha pela manhã e comece a fazer o que você precisa fazer, sem pensar muito. Pois se você parar para pensar, você sabe que irá ficar estagnado em pensamentos sobre como você poderia ser mais produtivo, mais ativo e menos procrastinador. Meu outro conselho para você é: corte o mal pela raiz.
Existem coisas que simplesmente precisam sair da nossa vida, não por serem meras distrações, como as nossas redes sociais, serviços de streaming, onde assistimos séries e filmes, ou coisas assim. Eu estou falando daquelas atitudes, daqueles hábitos e de alguns pensamentos que simplesmente são nocivos e que te impedem de crescer. Precisamos eliminar algumas coisas de uma vez por todas em nossa vida. E ninguém poderá fazer isso por nós, somente nós mesmos. Não preciso dar exemplos, pois eu tenho certeza que a mente de cada um traz à sua memória o que precisa ser eliminado da sua vida, quando eu falo disso. E o meu último conselho para você nesse dia é um que eu até já falei nesse mesmo canal. E na verdade eu sempre bato nessa tecla, pois muitas pessoas sofrem desse mesmo mal. Pare de se comparar. Não adianta querermos mudar de vida seguindo os moldes dos outros, pois dessa forma estamos concluindo que teremos os mesmos resultados, o mesmo corpo, a mesma mentalidade e até a mesma condição financeira. Somos únicos e cada um sabe aquilo que tem que enfrentar e os obstáculos que precisa superar para alcançar seus objetivos. Portanto, é inútil nos compararmos e isso não vai trazer benefício algum para a nossa vida. Para experimentar uma mudança, comece alimentando pensamentos de motivação e de inspiração em sua cabeça. E tente, ao máximo, evitar pensamentos de comparação e de inferioridade. Não cobre mais de si do que o suficiente, pois você não precisa ser perfeito, e sim precisa somente ser melhor hoje do que você foi ontem. É possível você voltar a sorrir e voltar a sonhar. E é possível você sentir a sua vida de volta aos eixos. Mas antes é necessário que você se lembre de quem você é e para onde você está indo. Quando sentimos que nos perdemos no meio do caminho, duas sensações nos atingem. A primeira sensação é a de desespero, pois não conseguimos mais enxergar o caminho que nos propusemos a trilhar. E a outra sensação é a de frustração com a gente mesmo, pois nós pensamos, mais uma vez eu errei, e mais uma vez eu terei que começar do zero. E infelizmente é nesse tipo de pensamento que muitos se encontram nesse momento. E por isso as pessoas já amanhecem cansadas, como se uma noite ou algumas noites de sono não fossem suficientes para que elas descansem, pois a exaustão que sentem não é externa, é interna, é na mente e na alma. Hoje eu quero trazer um novo olhar sobre esse tipo de situação para você. Pense no seguinte: ao olhar para frente e se deparar com um espaço em branco, um vazio, onde antes havia uma estrada, ao invés de nos desesperarmos, sabe o que podemos fazer? Recomeçar. Se tudo parece estar perdido e você já não enxerga mais para onde vai, você pode se considerar livre para ir por um novo caminho, para tentar algo novo, algo inédito, algo que você jamais teria pensado antes. Certa vez aconteceu uma tempestade muito grande na minha cidade e por conta disso, uma árvore que eu tinha no meu quintal caiu em cima do meu telhado, destruiu o meu telhado. Mas naquele momento, uma frase veio até a minha mente, que foi a seguinte: nos tiraram o teto,
e agora estamos sob as estrelas. É claro que eu não quero romantizar situações difíceis, não é isso que eu estou propondo aqui. Tudo o que eu estou dizendo é que, em algumas situações, onde tudo parece ter sido perdido, nós podemos aproveitar essa oportunidade para nos encontrarmos de novo, sob um novo olhar, uma nova perspectiva, recomeçando do zero, como se fôssemos uma página em branco. Se o caminho parece ter acabado, use a sua imaginação, crie um novo caminho, trace uma nova meta e comece a caminhar sob essa nova ótica da sua vida. Não seja refém de uma crise existencial, pois não existe mal nenhum em tirarmos essas pausas reflexivas, onde nos questionamos, onde tentamos enxergar se estamos fazendo realmente algo útil, algo importante na nossa vida. O problema consiste em vivermos de crise em crise, pois isso nos paralisa e apenas nos deixa ansiosos, porque enche a nossa cabeça com pensamentos e mais pensamentos, mas nenhum deles nos conduz a uma ação. Se a vida virou de cabeça para baixo e tudo o que você conhecia agora parece diferente ou parece novo, não fique com medo, não tenha medo da novidade. Encare esse desafio como uma nova oportunidade de recomeçar, de tentar algo novo, de ser alguém diferente, de mudar a sua vida de uma vez por todas, através de uma mudança de mentalidade e, consequentemente, uma mudança de hábitos. Quem sabe você se encontre no meio daquilo que parece te deixar ainda mais perdido. E quem sabe aquilo que você está considerando como uma página em branco, na realidade seja um novo capítulo que ainda está para ser escrito em sua vida. Abra sua mente e o seu coração para todas as novas possibilidades que estão bem diante de você. Quantas vezes você já viu pessoas muito inteligentes, com um bom conhecimento técnico, mas que perdem o controle em momentos cruciais por causa da sua saúde emocional? O ser humano é uma criatura emocional. E ter noção e controle das emoções é fundamental, não somente para nos relacionarmos bem com as pessoas, mas para termos equilíbrio de modo geral. Podemos definir inteligência emocional como a habilidade de controlar os sentimentos e as emoções que temos. Podemos dizer que a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar a nós mesmos e os nossos relacionamentos com eficácia. E para isso, é preciso que tenhamos autoconhecimento, autogestão, consciência social e habilidade social. Conhecer a si mesmo é o princípio de tudo. Autoconhecimento é fundamental. É preciso um olhar interior para entender quais são os nossos pontos fortes e os fracos. Quais são as nossas motivações, valores e as emoções. Essa aptidão exige o exercício contínuo da autoavaliação. E na medida em que você evolui, você pode gerar em si mesmo um bom senso e uma autoconfiança. Usar a inteligência emocional é fazer um exercício diário de percepção dos nossos sentimentos, interpretá-los e usá-los nas nossas ações e em todas as decisões que tivermos que tomar. É muito comum no nosso dia a dia que a gente coloque a razão acima de tudo e deixamos as emoções de lado, como se elas fossem apenas acessórios na nossa vida. Mas o fato é que a realidade aponta justamente para o contrário. Quando não estamos bem emocionalmente, o racional vai ficar abalado.
E, consequentemente, uma pessoa emocionalmente abalada vai ficar desmotivada e vai ter mais dificuldade em executar tarefas que poderiam ser feitas de formas muito simples. Procure identificar a origem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas reações e responder a si mesmo por que eles são daquele jeito. Identifique cada emoção, por que ela surgiu na sua vida e como elas têm impactado o seu comportamento. Reflita a respeito disso. E não pense que isso é um processo rápido. O alcance da maturidade pode ser um processo muitas vezes longo. Procure ouvir mais as pessoas, procure se colocar no lugar das pessoas e, em relação a você mesmo, identifique, entenda o que se passa com você e procure mudar sempre para melhor. Pessoas que administram bem as suas emoções serão mais tranquilas, mais confiantes e mais compreensivas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Seja uma pessoa inesquecível. Você já imaginou ser conhecido como alguém que seja inspirador e motivador para as pessoas? Existe uma maneira de você se tornar alguém assim. E hoje eu quero falar sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus. Mas hoje você está no Minuto Reflexão, onde são postados vídeos voltados para a sua saúde mental, o seu crescimento pessoal e o seu bem-estar. A atriz Audrey Hepburn tem uma frase que diz assim: para ter olhos bonitos, tente ver o melhor nas pessoas. Para ter lábios bonitos, diga apenas palavras gentis. E para ter equilíbrio, ande com a certeza de que nunca está sozinho. Essa frase carrega o segredo das pessoas que nós consideramos inesquecíveis. E qual seria esse segredo? As pessoas das quais nós mais nos lembramos não são aquelas cheias de qualidades, que o tempo inteiro falam de si e nos lembram de quão boas elas são. Mas as pessoas inesquecíveis são aquelas que nos fazem enxergar as nossas próprias qualidades, aquelas que nos lembram de quem nós somos e de que nós somos especiais para elas. Não existe outra forma de você fazer a diferença e de marcar a vida de alguém, além de ser importante genuinamente para com essa pessoa, para com o bem-estar dela e a sua saúde mental. Você pode se encher de cursos, de bens materiais, frequentar os melhores lugares, mas nada falará mais alto do que o seu tratamento com as pessoas. Pois todo o resto não passa de superficialidade. Ser gentil é algo que não dá para ser comprado, não é ensinado numa sala de aula e não se adquire quando temos determinado status social. Gentileza é algo que é cultivado no dia a dia e que só cresce quando acontece de uma forma genuína. Comece a praticar isso hoje mesmo e passe a destacar o que há de melhor nas pessoas que estão à sua volta. Sozinhos, nós podemos ir rápido, mas se estivermos acompanhados, nós podemos ir mais longe. Não pense que é possível crescer diminuindo os outros. Muito pelo contrário, quando você ajuda as pessoas a crescerem também, você começa a ver crescimento na sua própria vida. Você terá um brilho único em seu olhar, quando enxergar o que há de melhor nas pessoas e fazer com que elas também enxerguem isso em si mesmas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje.